Olá a todos. Na aula de hoje vamos falar um pouco sobre a espectroscopia de emissão atômica de chama, chamada de FAES ou FOES, e plasma indutivamente acoplado, ou chamado de ICP-AES, e ainda com detector de massas, no chamado ICP-MS. Antes de mais nada, vamos voltar a alguns princípios de funcionamento dessa técnica. Ela se baseia na excitação de átomos no estado gasoso a partir de alguma forma de energia, seja ela térmica, química ou elétrica. Qualquer uma dessas formas energéticas são capazes de fazer com que átomos no estado gasoso sejam excitados e emitam energia na forma de radiação. Basicamente, o que acontece nessas etapas de análise por emissão atômica? Nós passamos pelos mesmos processos de inserção da amostra no equipamento, através da nebulização, se for uma amostra líquida, a separação dos componentes da amostra, nessa fase gasosa, na forma de pequenas gotículas. Posteriormente, nós seguimos por etapas de dessolvatação e eliminação do solvente, sublimação, que é a eliminação completa dele e a amostra no estado sólido, gasoso. Depois, a atomização por si só, que seria a ruptura das estruturas químicas, e aí nós temos o átomo no estado livre, onde acontece a chamada atomização. Na atomização, então, nós temos a capacidade com que o átomo interaja com esses tipos de energia, seja ela térmica, elétrica ou química, e ela é capaz de fazer com que o átomo emita radiação, claro que, obviamente, precedida de excitação, então absorção. No equipamento, nós temos duas conformações importantes, que é a fonte energética. Como nós podemos observar, comparativamente com as absorções atômicas, ela não carece da utilização de uma fonte energética como lâmpadas de cátodo ou como a lâmpada multielementar. Basicamente, a excitação acontece através de uma chama ou de um plasma. Nesse caso, então, nessa configuração, nós temos que uma amostra líquida qualquer, ela é inserida na fonte de energia, onde o átomo será atomizado. Depois nós temos um seletor de comprimento de onda, um detector e aí sim um processador e um controle do equipamento, que no caso poderia ser um computador. Bem, quanto às fontes de excitação, para a emissão atômica ela pode acontecer de várias formas. Dentre elas, as mais comuns são o plasma, nós temos a chama e ainda nós temos a indução através de laser, que é uma das mais recentes que nós temos. Dentre as formas de excitação de plasma, a mais comum utilizada é o plasma indutivamente acoplado, que é o chamado ICP. Falando um pouco agora especificamente da emissão atômica utilizando chama, vamos chamar e dar atenção à fotometria de chama. Todo mundo conhece os experimentos de primeira fase, onde nós fazemos o teste de chama, e basicamente o equipamento funciona baseado nessa ideia, que cada elemento químico na chama apresenta uma coloração diferente. E essa coloração está associada às linhas de emissão às que o átomo consegue emitir, e aí sim nós conseguimos identificá-los, por exemplo, através das cores. Na fotometria de chama, o equipamento ele é um pouquinho diferente. Por quê? Porque, na verdade, a forma de isolamento, ou melhor, o monocromador desse equipamento, ele não é através de rede de difração. Ele utiliza simplesmente filtros de radiação para isolar o comprimento de onda emitido pela amostra. Então, observem que basicamente o equipamento é o mesmo. Nós temos a amostra succionada para dentro do equipamento, no nebulizador. O nebulizador forma aquele aerosol. O aerosol é encaminhado para a câmara de misturação, onde as gotas maiores são drenadas e as gotas menores são homogeneizadas junto com o gás combustível e o ar, que ajuda a formar tanto o aerosol quanto a chama. Na chama, a amostra é queimada, vaporizada e atomizada, emite a radiação por conta do calor da chama, e aí no filtro seleciona-se os comprimentos de onda de identificação daquele composto de interesse. E aí amplifica-se o sinal. No detalhe aqui nós temos a imagem do equipamento de fotometria de chama que nós temos no laboratório de analítica, e vocês podem observar que nós temos um compressor. Esse compressor é responsável pela formação do aerosol. Aqui então a entrada de ar é feita através desse compressor com ar atmosférico convencional. O nosso gás aqui no equipamento é o gás GLP, é o gás de cozinha convencional, então a chama que nós temos é uma chama de GLP ar. Aqui vocês podem ver no detalhe a amostra, aqui o tubo capilar que leva para dentro da câmara de misturação. Aqui nós temos a visualização da chama, então aqui é o escape, onde os vapores da chama vão ser eliminados. Aqui nós temos um botão de ajuste da vazão do compressor para a formação da chama e do aerosol. Aqui nós temos o dreno, onde é eliminado
o excesso de amostra. Aqui nós temos o ajuste do gás, da chama. Temos também aqui um controlador de pressão para a formação da chama e do aerosol. E aqui alguns controladores para selecionar o elemento químico no qual nós queremos analisar. A vantagem desse equipamento é que ele é altamente manuseável, simples. Então qualquer pessoa com um mínimo de treinamento é capaz de utilizar um equipamento como esse. Então, falando agora da diferença entre um fotômetro e um espectrofotômetro de chama, nós temos o seguinte, que os fotômetros eles têm a capacidade de analisar apenas alguns elementos químicos em função do uso dos filtros de radiação, que são os monocromadores, na verdade, utilizados. A chama ela tem uma baixa temperatura, então ela é muito aplicada para elementos de fácil atomização, então elementos refratários é muito difícil de se analisar por fotometria de chama, e o instrumento é relativamente bastante simples, como eu já comentei, de fácil manipulação de um técnico com um mínimo de treinamento. O que diferencia então dos espectrofotômetros é que basicamente eles utilizam outras formas de isolamento dos comprimentos de onda, que seriam o prisma ou uma rede de difração. Além disso, eles usam chamas com temperaturas mais elevadas. No caso, a gente está falando de utilização de gases para a formação da chama diferentes, como por exemplo o óxido nitroso ou acetileno. O instrumento é um pouco mais complexo porque demanda outra conformação instrumental por conta da forma de isolamento da radiação e é capaz de determinar mais de 60 elementos químicos. Então essas são as diferenças básicas. O que diferencia mesmo na instrumentação do equipamento é a forma de isolamento dos comprimentos de onda emitidos. Então, no fotômetro são filtros de radiação e nos espectrofotômetros são redes de difração ou prismas, além do preço e além das aplicações. Bom, vamos falar agora especificamente da forma mais complexa dos equipamentos de análise por emissão atômica, que é o plasma indutivamente acoplado, ou chamado de CPOES. Antes da gente falar sobre isso, vamos lembrar que os plasmas são uma forma de apresentação física da matéria muito comum na natureza. Nós podemos observar isso em estrelas e também no nosso Sol. Mas também ela é aplicada no que a gente chama de plasmas tecnológicos, porque os plasmas alcançam temperaturas muito elevadas. E um gás na forma plasmática, ele é capaz de fazer inúmeras funções nas indústrias. E uma delas, por exemplo, é o corte de material extremamente duro. E em química analítica, nós utilizamos ele para atomizar amostras muito difíceis. Bom, então dá uma paradinha agora, vai até o CIGA e assiste esse videozinho do que é o plasma. Lá vocês vão ter uma ideia um pouco melhor de como o plasma funciona. Será que isso é possível? Uma lâmpada fluorescente sendo inserida dentro de uma espiral de cobre e emitir luz. E aí, será que isso acontece? Ou como é que isso acontece? Bom, se você acabou de ver o videozinho do que é o plasma, você vai conseguir entender um pouco melhor. Mas olha só como é que ele funciona. Basicamente o plasma é uma fonte térmica, é o chamado quarto-estado da matéria. Algumas propriedades importantes que ele tem e que nós podemos utilizar é que na verdade o plasma é simplesmente um gás aquecido e parcialmente ionizado. E ele contém uma quantidade relativamente alta de elétrons presentes ali. E os íons desse gás em equilíbrio. O que acontece é que os choques efetivos entre os elétrons gerados e esse ar ionizado com um material que pode ser luminescente pode gerar luz. É o que acontece com as lâmpadas fluorescentes. Obviamente que aquele espiral que a gente observa ali, ele é uma bobina de radiofrequência que induz a movimentação dos elétrons. E essa movimentação é o que causa esses choques e aí, por fim, emite luz. Bastante simples até, né? Mas muito mágico. Então, como é que funciona o plasma num equipamento de CPOES? Bom, basicamente o que nós temos é essa configuração do plasma. O que nós observamos? Nós vamos observar um corpo dessa tocha, que a gente chama tocha de plasma, composta por 3 tubos de quartzo concêntricos. Então nós observamos um tubo está aqui, o mais externo, esse outro aqui, mais interno, e esse outro central. Ainda nós conseguimos observar que a inserção da amostra é feita na forma de aerosol com argônio em vazão de 11 a 17 litros por minuto, aqui por esse tubo interno.
Nós temos o fluxo de argônio tangencial, que ajuda a resfriar a tubulação. Ele entra tangencialmente e em forma espiral para resfriar o sistema, na vazão de 5 a 15 litros por minuto. Ele funciona como gás auxiliar. E a tocha é essa parte superior. Aqui nós temos então a bobina de radiofrequência, que vai induzir um campo magnético para a formação do plasma e controle dele. Então aqui nós temos a tocha. Em mais detalhes, como é que isso funciona? Então olha só, na figura A nós observamos então a entrada do argônio tangencial, que funciona como refrigerador do sistema e além de controlar a tocha do plasma. Essa vazão é extremamente alta em função disso, para controle do plasma e para resfriamento. Na sequência nós temos então liga-se a bobina de radiofrequência, que induz um campo magnético circular em torno da bobina e perpendicular ao fluxo de argônio que entra pelo tubo interior, trazendo o argônio com a amostra no estado de aerosol. Na imagem C, nós podemos observar que após a existência do campo eletromagnético, inicia-se então uma descarga de Tesla que libera alguns elétrons desse sistema. Esses elétrons liberados, eles ionizam alguns átomos de argônio que por si só também liberam elétrons. Então temos uma reação em cascata, com argônios cada vez mais liberando elétrons. E essa cascata de ionização, ela persiste. Bom, na sequência, esses íons e elétrons eles interagem com o campo magnético circular, causando intenso aquecimento. E aí é quando surge a tocha de plasma. Vamos observar em detalhe como é que acontece essa ionização em cascata. Bom, depois de nós termos o início do fornecimento de energia de radiofrequência, aí faz-se a descarga de Tesla, temos a liberação de um elétron. Esse elétron interage com o argônio atômico, que entra em equilíbrio com. Esses elétrons liberados continuam interagindo com átomos não ionizados, que ionizam, liberam mais elétrons e isso gera uma reação em cascata. O que nós observamos é que na formação do plasma, com um fluxo de argônio de 15 litros por minuto, a existência de átomos gasosos ionizados de argônio é na ordem de 2% e na ordem de 10 na 15 elétrons por centímetro cúbico. Então são muitos elétrons com relação à quantidade de argônio atômico ionizado. E como é que são as temperaturas do plasma após sua formação? Então nós podemos observar pelo menos 5 regiões térmicas diferentes no plasma. O que nós chamamos de, por exemplo, a região de indução, que é essa região mais próxima à bobina de radiofrequência, que é onde alcançam as temperaturas mais elevadas, de aproximadamente 10.000 kelvins. Isso é uma temperatura extremamente elevada. Imaginem só, como é assustador. A região de pluma, que é a região mais externa, é a região mais fria, mas alcança até 6.000 graus. Então a amplitude térmica de uma tocha de plasma ela vai de 10.000 graus Kelvin até 6.000 graus Kelvin. E a região analítica de interesse é a região mais interior, essa região que vai entre 6 e 8.000 graus Kelvin. O processo que acontece no ICP é basicamente o mesmo que acontece nas outras absorções. Então nós temos desde o processo de formação do aerosol, então, seguido da vaporização, a atomização, então temos o átomo no estado gasoso, o átomo ionizado, e aqui o átomo ionizado, tanto quanto o átomo no estado fundamental, são passíveis de interação com energia eletromagnética ou de emissão de energia. Então todas as técnicas que nós já conversamos, nós já falamos da espectroscopia de emissão atômica de chama, absorção atômica de chama, absorção atômica em forno de grafite e outras técnicas afins também participam e têm o mesmo processo de atomização. Então na chama olha o que acontece. A zona que nós mais utilizamos para atomização, para análise, é a região analítica, que seria essa região aqui. Porque é onde a temperatura é suficiente para o átomo ser ionizado e atomizado. Na região mais externa da pruma, nós temos a formação de óxidos, o que na verdade dificulta muito a análise. Então essa região mais mediana do plasma é a de maior interesse para a utilização. Que a amostra seja ionizada aí, no caso. Então o ICP, na verdade, como uma fonte de excitação, é muito interessante, porque
é possível que nós utilizemos gases ionizados altamente energéticos, como argônio, xenônio e hélio ainda. A temperatura que ele alcança é muito elevada, vai de 6.000 graus até 10.000 graus Celsius ou Kelvin. Comparado com as absorções atômicas de forno de grafite e de chama, que alcançam até 3.300 graus, temos um ganho enorme em temperatura e impossibilidades de análise de elementos refratários. Ainda, ele, por ter uma temperatura tão elevada, ele é capaz de decompor óxidos e esses compostos refratários com grande eficiência. Algumas características ainda importantes do ICP é que ele surgiu foi na década de 60, mas só na década de 70 foi quando ele teve uma divulgação e uma aplicação grande na indústria. Então, ele é utilizado para análise tanto de componentes sólidos, líquidos e até gases. Vai depender da forma com que se introduz a amostra dentro da tocha do plasma. Quanto às aplicações na indústria e em laboratório, ela é extremamente ampla, tanto quanto as absorções atômicas. Ela tem uma ótima sensibilidade, tem uma exatidão e precisão extremamente elevada também. E a amostra pode ser introduzida de várias formas, sendo ela em solução aquosa ou ainda na forma sólida, através da utilização de lasers. A gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Agora olha só, dá uma paradinha, vai até o CIGA e assista o vídeo Como funciona o ICP-OS. Dá uma paradinha e vai lá. Já assistiu o vídeo? Então olha só. Como é que ele funciona e o que vocês devem ter percebido com a apresentação daquele vídeo? Que a amostra inserida no equipamento ele foi na forma líquida, com a formação do aerosol, passou por todos os processos de atomização e a chama e o plasma utilizado foi o plasma de argônio, aquele que vocês conseguiram observar ali. E o sistema de espectroscopia de emissão atômica ele funcionou para a seleção do comprimento de onda de emissão do componente. Então é isso que você está observando lá no resultado do espectro do composto químico a ser avaliado. O que foi possível fazer com esse equipamento? Foi possível identificar e quantificar. Como é que é feita a identificação? Através da identificação das linhas de emissão, ou seja, o espectro de emissão daquele elemento químico. E a quantificação foi feita como? Horas. Óbvio, com curva de calibração para determinação do elemento cálcio. Essas curvas de calibração elas são feitas sempre utilizando padrões externos, então a curva de calibração externa, e ainda pode-se trabalhar tranquilamente com curvas de adição de padrão para verificação da interferência de matriz. Lembre-se que o que nós estudamos em validação de metodologia e as curvas de calibração são aplicadas para todas essas técnicas espectroscópicas. Tá bom? Dá outra paradinha agora, vai lá para o CIGA e assiste mais esse videozinho, que é a análise quantitativa multielementar, usando ICP-OS. No caso anterior a gente viu só a análise de cálcio, e agora, como é que funciona quando você tem mais do que um elemento químico a ser avaliado? No caso, o manganês, o estanho e o zinco. E volta aqui. Então olha só, o que você deve ter percebido no equipamento? Tem algumas diferenças. Então vamos rever algumas coisinhas importantes. Por exemplo, a amostra foi inserida na forma líquida, foi introduzida no nebulizador, o nebulizador forma o aerosol, só que esse aerosol agora é formado a partir do uso de argônio. Então, o argônio ele é introduzido no sistema de aerosol e forma o spray da amostra com argônio. Nós temos dois casos importantes, dois resíduos importantes em ICP e em outras absorções também, que é o resíduo líquido, oriundo da amostra, e o resíduo gasoso, após a atomização. Nós temos então que essa amostra é introduzida no sistema de plasma, atomizada e detectada. Olha só a atenção para o detector. No caso do vídeo que vocês observaram, ele é utilizado, o detector é na forma de um policromador. Então lá dentro do equipamento nós temos uma rede de difração que consegue selecionar vários comprimentos de onda simultaneamente e fazer identificação de vários compostos simultâneos. Também nós podemos ter o uso de detectores de monocromador, no caso da espectroscopia de emissão atômica. Ou ainda nós podemos ter como um detector um espectrômetro de massas, vamos ver mais adiante. E um computador que faz todo o controle e aquisição dos dados. Então por que a gente escolhe argônio em geral para a formação do plasma? Bom, é porque o argônio tem algumas características. Principalmente porque ele é um gás inerte, então ele forma compostos estáveis, ele não consegue formar compostos estáveis com os analitos. Isso melhora muito a incidência de interferentes. A outra coisa é que o espectro de emissão dele é relativamente simples, então também ajuda a eliminar essas interferências. Ele gera energia suficiente para excitar a maioria dos elementos químicos da tabela periódica, o que consegue ampliar a faixa de compostos a serem possíveis de se analisar. A desvantagem que se tem é o consumo elevado de gás argônio, que é na ordem de 11 a 17 litros por minuto de análise.
Então olha só, algumas características para determinação utilizando ICP-OS de elementos. A vantagem dele, que é possível analisar mais de 60 elementos químicos. As amostras podem ser inseridas na forma sólida ou líquida. Ainda, ele é aplicável para amostras que podem ser dissolvidas quando for líquida em meio aquoso ou em meio de solvente orgânico, o que é outra vantagem. Aconselhada que se utilize a padronização interna chamada PI para análise em ICP-OS. A gente não falou sobre isso ainda, mas é uma técnica que é muito utilizada para correção de erros instrumentais de, por exemplo, injeção, solubilização de amostra e alguns desvios instrumentais. Além disso, algumas desvantagens dela é que as condições operacionais do ICP ele é incompatível com alguns elementos. Como, por exemplo, não dá para analisar com eficiência elementos químicos da família 1A. Bom, por que isso? Porque as linhas mais intensas desses elementos estão muito próximas do infravermelho próximo. Então, elas não são passíveis de detecção pelos detectores mais comuns utilizados. E por fim, outra característica bem importante do ICP é que ele tem pouca ou pequena interferência espectral. No entanto, o que acontece? Os elementos químicos analisados por ICP eles são muito ricos em linhas espectrais. Então, a existência de muitas linhas pode acarretar em algum tipo de interferência. Então, agora algumas vantagens do ICP e algumas limitações que ele tem. A vantagem é que é uma técnica multielementar, você consegue analisar átomos simultaneamente, dependendo do detector que for utilizado. Tem uma sensibilidade muito aumentada em relação às outras técnicas de absorção, por exemplo, e a faixa linear de trabalho é na ordem de ppb, ou seja, nós aumentamos a sensibilidade. Quais as limitações? Em especial é o alto custo operacional e de aquisição do equipamento. Para se ter uma ideia, por exemplo, em valores atuais, 1 metro cúbico de argônio custa na ordem de R$ 38 por hora de trabalho. Então você imagina, fazendo uma conversão para dias, meses e ano, olha o que acontece. Um dia de 8 horas trabalhada com o equipamento, você tem um gasto só de argônio de R$ 304. Em um mês, nesse mesmo número de horas de trabalho, são R$ 6.080. E em um ano é na ordem de 72 mil, quase 73 mil reais apenas de argônio. Só que imagine que é trabalhando 8 horas, mas o equipamento trabalha muito mais do que isso numa indústria. Ele normalmente trabalha a noite toda enquanto o técnico está em casa. Ele bota a análise acontecer e vai para casa. Então, o custo operacional desse equipamento só de gases é extremamente elevado. Vamos mudar agora um pouco de assunto e falar um pouco de um tipo de detector muito específico para ICP, que é o chamado de ICP-MS. Bom, no ICP-MS, o que nós temos é que os íons gasosos gerados no plasma indutivamente acoplado, eles são introduzidos num sistema de espectrometria de massas. Lá na espectrometria de massas, esses íons então são separados mediante a sua razão massa-carga, o chamado MZ, e são transportados através da ação de campos elétricos e campos magnéticos que modificam sua trajetória e assim é passível de fazer sua detecção. Qual a diferença então na forma com que eles geram sinais? Espera lá, Marcel, então quer dizer que o MS é o detector para o ICP? É. A gente vai fazer detecção de átomos usando o espectrômetro de massas. E o que difere então o sistema de espectroscopia de emissão atômica do sistema de massas? Bom, a forma de inserção da amostra é a mesma, é através da atomização da amostra feita pelo ICP. No caso anterior que nós tínhamos no OS, é que a detecção do elemento químico é feita através da propagação de radiação, da emissão desse elemento no plasma. E aí contabiliza-se a população de átomos e íons excitados. No caso do MS, isso não é necessário. Simplesmente o ICP funciona como uma forma de inserir ou de atomizar, de transformar o átomo no estado ionizado. Então, forma-se os íons e esses íons são transferidos para o sistema de espectrometria de massas. E o que ele contabiliza é a população de íons totais. Agora dá uma parada, vá lá no SIGA e assista esse vídeo aí, ó, como funciona o ICP-MS. Vê o vídeo e volta para cá. Olha o que você deve ter observado ali no vídeo. Basicamente, nós temos algumas formas diferentes. Lembra que eu comentei que a gente tem formas diferentes de inserir a amostra lá dentro? Não é só na forma líquida, eu posso inserir a amostra também na forma sólida. O que acontece é que essa forma sólida ela vai ser inserida através de um laser. O que acontece? O equipamento ele tem antes do plasma um sistema de laser. Esse laser é direcionado sobre uma amostra sólida e essa amostra sólida ela é vaporizada. Então a amostra ela vai direto do estado sólido para o estado gasoso e aí é inserida para dentro do plasma. Então nós temos
a amostra no estado aerosol, após a introdução dela, então o processo de nebulização forma de aerosol. Temos então o primeiro processo de dessolvatação, tudo já lá dentro do plasma. Dessolvatação, temos ele no estado gasoso e molecular. Temos então a atomização por si só, a ionização do elemento e essa ionização inserida e direcionada para dentro do espectrômetro de massas, aonde é computada a razão massa-carga da amostra adicionada lá dentro. Então olha só qual é esse atrativo magnífico da mistura de ICP com detector de MS. Ele é muito mais sensível que, por exemplo, a absorção atômica em forno de grafite. Meio normal, né? Isso acontecer. Outra coisa bem importante é que ele tem caráter multielementar e é muito mais avançada comparado com o ICP-OES. Aí, olha só, né? Casando as duas informações, o ICP como uma fonte de íons e o MS para separar íons pela razão massa-carga, olha o que acontece. Nós temos um método de ionização muito efetivo, que é o ICP. Ele consegue ionizar átomos e ionizar amostras com grande eficiência, transformando eles em íons. Logo após, quando ele é inserido, esses íons são inseridos dentro do MS, ele vai separar essa mistura de íons geradas pela razão massa-carga. Então nós temos agora, acoplado ao ICP, uma técnica inequívoca de identificação de compostos. E isso agrega a essa técnica uma coisa muito interessante, que é a capacidade de nós conseguirmos diferenciar isótopos de uma amostra. Calma lá, está quase acabando. Aguenta mais um pouquinho. O que a gente tem que falar agora é das vários limites de detecção associados aos vários tipos de espectrometria atômica. Então olha só, nós temos aqui nessa tabela a absorção atômica em chama e a absorção atômica eletrotérmica ou forno de grafite, lembra que é o mesmo nome. Depois nós temos até as técnicas de emissão. Emissão em chama, emissão em ICP, então nós estamos falando de ICP-OES e FAS, ou OES. E por último, o ICP-MS que nós acabamos de ver. Notem o seguinte, nós alcançamos menores limites de detecção normalmente em ICP-MS, porque lembra, o MS é um detector inequívoco e alcança limites de detecção bem mais baixos. No entanto, observem que o ICP, só usando o ICP, você já tem limites de detecção muito baixos para muitos elementos químicos. Oh, nossa, qual que é a pior técnica? Bom, a pior técnica, será que existe? Mas bem, nós podemos falar em termos de limite de detecção. O sistema de chama, de absorção atômica em chama, ele é o que tem maiores limites de detecção. Ou seja, ele não é tão sensível à detecção desses elementos quanto as outras técnicas. No entanto, a gente tem que lembrar uma coisa bem importante. Todas as técnicas aqui, elas não são excludentes. Elas são, tanto as técnicas de absorção quanto as técnicas de emissão, elas são complementares. Vai depender do quê? Do equipamento que nós tenhamos à nossa disposição e do quanto a gente quer gastar para fazer uma análise. Volta. Não fica triste, mas acabou. E eu espero que vocês se dediquem nesse finalzinho da disciplina para que nós possamos nos ver na análise instrumental 2, hein? Aprende tudo aí, responde o questionário que vai ter relacionado a isso, que é a nossa última avaliação, e aguardo vocês para a próxima aula.